O que eu gosto é fazer os outros felizes, tirar o sofrimento. Olha, começar com essa frase da Madalena Naderlândia, Dona Madalena, já diz muito, E é né? forte. Muito forte. Direto ao ponto do que ela se tornou. Exato. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Uma história, assim, de superação impressionante. Que a fonte que a gente consultou chama de revolução humana. É um termo interessante, revolução humana. Sim. E o legal é como a trajetória dela acaba conectando coisas que parecem distantes. O budismo de Nichiren Daishonin, uma teoria de enfermagem chamada Ciência do Ser Humano Unitário, de Martha Rogers. E a própria ciência do cuidado, né? Especialmente na enfermagem. Isso. Nossa base aqui é principalmente uma tese de doutorado muito boa do Arthur Bittes Jr. Ele estudou justamente essa conexão toda, olhando para a vida dela. Um trabalho bem específico e profundo, então. Com certeza. Então, o que a gente quer aqui é tentar entender um pouco como é que passar por tanta dificuldade, mas tanta mesmo, pode levar a uma virada de chave, sabe? Uma mudança radical que te leva a dedicar a vida para os outros. E o que isso nos ensina sobre o cuidar, no fundo. Perfeito. Bom, para entender a transformação, a gente precisa ter uma ideia do que ela passou, e não foi pouco. A tese descreve, assim, uma infância bem rígida, muitas responsabilidades desde cedo, O que já marca, né? demais. Aí vem um casamento que rompeu com tradições familiares, o que nunca é simples, e depois o baque financeiro, falência, pobreza extrema mesmo. Ela chegou a dizer que tinha um ovo para 4 filhos. Imagina. Nossa, é muito pesado. Uma situação limite. E não parou por aí. Saúde. Obesidade chegou a 110 quilos. E o mais grave, uma trombose venosa na perna esquerda, com risco sério, real, de ter que amputar. Ela até buscou ajuda antes em outras religiões, mas nada resolvia. É um cenário de sofrimento extremo em várias frentes, né? Físico, emocional, material. Totalmente. Aí eu te pergunto, como é que uma filosofia como o budismo de Nichiren, que a tese aborda, enxerga um sofrimento desse tamanho? É castigo? O que é? Então, essa é uma questão chave. Para esse budismo, o sofrimento não é visto como punição, sabe? É, na verdade, um impulso, um catalisador para a transformação, para essa revolução humana. Ah, interessante. A ideia forte é transformar veneno em remédio. Tem a ver com a lei de causa e efeito, o karma. Simplificando muito, nossas ações, pensamentos criam causas que geram efeitos na nossa vida. Certo. E a prática principal, que é recitar o Nam-myoho Renge-kyo, ela busca justamente fortalecer a pessoa por dentro, para ela conseguir mudar essas causas internas, esses padrões, mesmo os que parecem, assim, imutáveis. Mudar o destino, basicamente. E para Dona Madalena, o estalo veio de onde menos se espera, né? Um cobrador. Foi ele quem apresentou o budismo para ela. Olha que curioso. A vida, às vezes... Pois é, e ali, com a perna em risco, ela decidiu, vou tentar isso aqui com a minha família. E fez um voto, né? O que eu mais quero é não amputar minha perna, e se essa filosofia for verdadeira, eu vou propagar até o fim da minha vida. Uma decisão forte. Uma aposta alta, movida pelo desespero, mas também pela esperança. E segundo a tese, deu resultado. A saúde melhorou, a circulação na perna voltou e ela não precisou amputar. Voltou a andar. Exato. E esse processo todo é o que eles chamam de revolução humana. É uma reforma íntima mesmo, uma mudança profunda na atitude, nos valores, na forma de encarar as dificuldades. E como entra a tal ciência do ser humano unitário aí? Parece tão diferente. É surpreendente a conexão que a tese faz. A Martha Rogers, que era enfermeira e teórica, via o ser humano como um campo de energia, sabe? Indivisível do ambiente. É o princípio da integralidade. E a gente está sempre mudando, evoluindo, que é a helicidade. Campos de energia? Isso. Então, a transformação da Dona Madalena, por essa lente, seria uma repadronização, uma mudança positiva nesse campo de energia dela, que se refletiu na saúde física, no bem-estar, mostra essa ligação profunda, mente, corpo, ambiente, que a Rogers propunha. Faz sentido. Uma mudança interna tão forte que reorganiza tudo. E isso se refletiu na vida dela depois, né? Além da cura da perna. Com certeza. A postura dela perante a vida mudou radicalmente. A tese conta que, anos mais tarde, ela passou pela dor de perder um filho e depois o marido. Dores terríveis.
mas ela atravessou isso com uma força diferente, sustentada pela fé que ela encontrou. Nossa. E ela não guardou isso para si. Pelo contrário, se dedicou totalmente a ensinar o budismo, a compartilhar o que ela viveu, justamente para ajudar outras pessoas a saírem do sofrimento também. Aquela frase do início, né? Fazer os outros felizes. Exatamente. A felicidade para ela virou outra coisa. Não era mais ter bens, mas cultivar o tesouro do coração, sentir a alegria de ser útil. Tanto que ela se tornou uma referência, chamada de Mãe do Kosen Rufu do Brasil. Kosen Rufu. O que significa isso? É um termo budista para a ampla propagação da filosofia visando construir um mundo de paz, de felicidade para as pessoas. Ela se tornou um símbolo disso aqui no Brasil. E essa dedicação toda ao outro, esse altruísmo, é aí que a gente conecta com o cuidado na enfermagem. Precisamente. Essa atitude de agir pela felicidade dos outros lembra muito o ideal do Bodhisattva no budismo, que é aquele que busca a iluminação não só para si, mas para todos os seres. Entendi. E isso ressoa demais com a essência do cuidar na enfermagem. O que a tese do Bites Júnior sugere é que quando a gente junta essa perspectiva budista da transformação interna, da compaixão, com a visão da ciência do ser humano unitário, da energia, da conexão pessoa-ambiente, a gente tem uma visão muito mais rica do cuidado. Mais ampla, né? Muito mais. Deixa de ser só técnico, né? Vira uma interação humana profunda, energética, até espiritual, que faz bem para quem cuida e para quem é cuidado. É reconhecer o cuidar como um ato de humanidade profunda mesmo. Recapitulando então, a dona Madalena saiu de uma situação de dificuldade extrema, passou por uma revolução interna profunda e encontrou a felicidade em se dedicar aos outros, uma trajetória e tanto. Exato. A história dela é quase um estudo de caso, né? Mostrando como filosofia e ciência podem sim dialogar para explicar esse potencial incrível que a gente tem de se transformar, de ter compaixão, de cuidar de verdade, mudar por dentro para mudar a vida. E fica uma reflexão final, talvez inspirada por tudo isso, se a compaixão é tão chave assim para o cuidado, como é que a gente pode cultivar mais isso no dia a dia? Essa visão mais ampla do cuidar, sabe? Independentemente de religião ou filosofia. Uma boa pergunta para levar. E também como a gente pode olhar para as nossas próprias dificuldades. Será que dá para enxergar nelas, às vezes não um fim, mas, sei lá, um ponto de partida? Para crescer e talvez até para se conectar mais com as outras pessoas? Fica aí para a gente pensar.